Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus, porque Ellen White recomendou os livros apócrifos para os adventistas, né? Tem um escrito de Ellen White identificado como manuscrito 4 de 1850. Nesse manuscrito, Ellen White disse o seguinte, abre aspas: eu vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entendê-lo. Vi que a Bíblia é o livro padrão que nos julgará no último dia. Fecha aspas. Então, em primeiro lugar, você pode observar que ela diz aquilo que é habitual dela, né? Que ela recebia visão, né? Então ela diz que ela viu. Então a informação aqui foi dada por anjo, por suas revelações ali, que nós sabemos que, segundo alguns, são em torno de 2.000 visões, né? E uma delas pode ser essa daqui, né? Então ela afirma que os livros apócrifos são um livro escondido. Então há algum tema aqui que ela está explorando, e nesse tema de um livro escondido, que evidentemente talvez seria útil para as pessoas, ela identifica esse livro como os apócrifos. E ela diz que os sábios destes últimos dias devem entendê-lo, obviamente se referindo aos adventistas. Então, nós temos aqui uma informação em que ela afirma receber por meio de visão. Essa informação também mostra que os apócrifos são um livro escondido e que os sábios dos últimos dias precisam entendê-lo. Então, é o incentivo de Ellen White, que ela conclui dizendo que a Bíblia é o livro padrão que julgará no último dia. Então, qualquer que seja a natureza desses livros apócrifos, ela ainda demonstra que o livro padrão para o juízo final será a Bíblia. E aí, o site Centro White apresenta uma explicação, uma justificativa para esse escrito, essa afirmação de Ellen White. Então, no site Centro White está escrito o seguinte, abre aspas: se o que temos é uma cópia fiel do que ela escreveu, o sentido e o significado desta declaração é obscuro. Em nenhum período subsequente, Ellen White fez referência aos apócrifos, apelou para os adventistas o estudarem ou estimulou sua leitura. Nem tampouco incluiu ela tal declaração em qualquer de suas publicações. O que quer que se faça com essa declaração, deve ser observado que os apócrifos não são descritos como sendo inspirados, mas são contrastados com as escrituras que são chamadas de o livro padrão que nos julgará no último dia. Então, eles deram essa explicação aqui, e eu quero trazer algumas considerações sobre essa explicação, né? Primeiro, parece que mencionar aí que nós não sabemos se esse livro é uma cópia original, pode ser atribuído a qualquer outro documento de Ellen White, né? Então, levantar aí uma dúvida do documento parece não ser um caminho digno daqueles que consideram os escritos de Ellen White como inspirados. Mas vamos para uma segunda observação aí no que eles escreveram, né? Eles disseram que o sentido da declaração é obscuro. Não, não é obscuro. Vamos lá? Eu vi que os apócrifos são um livro escondido e que os sábios desses últimos dias devem entendê-lo. O que tem de obscuro aqui, né? Pode ser que, talvez, chamar esses livros de livro escondido possa ter alguma coisa em outra visão ou ali mesmo. No entanto, está muito claro. Os adventistas precisam entender os livros apócrifos. É isso que ela recebeu em visão. Pronto, né? E ainda diz o que os santos, né, desses últimos dias, né, devem entendê-lo. Então, ou sábios, aliás, desses últimos dias, né? Continuando.
qual a diferença dela, então, receber esse documento ou o conteúdo em visão? Qual o grande peso disso para o adventismo? Porque ela está dizendo aqui que viu. Então, não está sendo uma opinião dela, não está sendo algo que vem dela, ela está dizendo que recebeu em visão. Então, isso deveria ser considerado pelos adventistas, né? E eles ainda dizem assim, né? O que quer que se faça com essa declaração? Bom, o que quer que se faça? Não, os adventistas precisam entender o livro escondido, que são os apócrifos. Então, nosso incentivo é que mãos à obra, trabalhem, estudem, entendem, porque se vocês são os sábios dos últimos dias, a igreja remanescente dos últimos dias, que tem o espírito de profecia em Ellen White, nada mais justo do que vocês, como sábios desses últimos dias, entender os livros apócrifos. Então, a grande verdade é que essa senhora, ela teve muitos histerismos proféticos, né, principalmente nesse período aí, possivelmente as suas perturbações mentais estavam ainda bem fortes. Então, vocês precisam então dar conta disso. Ellen White, a profetisa adventista, então recomendou os livros apócrifos para serem compreendidos ou entendidos pelos sábios dos últimos dias. Então, ela escreveu isso no manuscrito 4, de data de 1850. Que Deus continue nos afastando desses falsos profetas, né? Os livros apócrifos são livros religiosos, históricos, que na perspectiva protestante, já nesse período, já se havia feito boa investigação do assunto, então o abandono desses livros se fez necessário. Agora, o pior do caso dela é que ela recebe em visão, né? Não é uma pesquisa teológica que vai ter deficiências, que daqui a alguns anos uma nova pesquisa vai melhorar aquilo. Não, ela recebe em visão e pronto. Então, quem confessa Ellen White como a manifestação do espírito de profecia na igreja remanescente dos últimos dias deve cumprir isso daí que ela está recomendando. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça na verdade.